O estado do Rio de Janeiro conseguiu adiar o julgamento no Supremo Tribunal Federal de uma ação que questiona a lei que redefiniu critérios para a distribuição dos royalties do petróleo. Agora, o que surpreendeu foi o apoio do governador catarinense, Carlos Moisés da Silva, já que a lei, se for julgada constitucional, traria exatamente mais recursos para Santa Catarina. A posição do governador, claro, repercutiu muito aqui no estado. A solicitação foi feita pelo governo do Rio de Janeiro neste documento, encaminhado à ministra Carmen Lúcia, relatora da ação direta de inconstitucionalidade. O governo fluminense pediu a suspensão da tramitação da ação direta e propôs uma audiência de conciliação entre os estados e o Distrito Federal para discutir o assunto. A alegação é de que a mudança na partilha dos royalties do petróleo poderia causar uma perda, de 2019 a 2023, de 30 bilhões de reais para o Rio de Janeiro, estado que se encontra em regime de recuperação fiscal. O documento tem a assinatura do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e dos governadores do Amazonas, Alagoas, Sergipe e Mato Grosso. Uma das assinaturas chamou a atenção. É do governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da Silva. Com o pedido, o julgamento foi adiado do próximo dia 20 de novembro para 22 de abril de 2020. O problema é que, nesta questão, os interesses de Santa Catarina e Rio de Janeiro são exatamente opostos entre si. Enquanto o estado fluminense não quer perder recursos, Santa Catarina seria beneficiada com pelo menos 800 milhões de reais por ano em royalties, caso a lei de 2013 seja declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Com o adiamento do julgamento, os municípios catarinenses ficam sem esse recurso pelo menos até o ano que vem. A estimativa financeira é da Federação Catarinense de Municípios, que criticou de forma dura a atitude do governador. Foi um duro golpe que nós sofremos, há uma indignação generalizada no estado e Brasil afora por conta da ação desses seis governadores que prejudicaram sensivelmente os municípios catarinenses e brasileiros. O senador Esperidião Amin também elevou o tom das críticas. Para o parlamentar, o governador deve explicações à sociedade catarinense. A ação é do nosso interesse. Se eu peço para retardar, por quê? Vai haver um acordo melhor do que cobrar uma decisão? Se tem essa informação, o governador pode dar, aliás, deve dá-la. Neste vídeo, o governador tentou explicar por que apoiou o governo do Rio de Janeiro. Carlos Moisés da Silva alegou que, em vez do processo judicial, uma conciliação poderia agilizar a liberação dos royalties para os municípios. A gente pode antecipar a vinda desses recursos porque uma ação dessa pode se arrastar por mais 5, 10 anos. O Rio de Janeiro já sinalizou com recursos que entrará, tanto embargos de declaração eventuais, poderá haver vista dos próprios ministros, pedido de vistas. Enfim, nós podemos aí ter uma ação uma modulação, inclusive, que não retroage os seus efeitos e os estados e municípios não teriam nenhum dinheiro novo de momento. Então, a gente entende que, mesmo sem deixar de defender a tese inicial, o diálogo e a possibilidade de conciliação pode trazer mais agilidade à entrega desses recursos aos estados e municípios produtores. Além desta questão, Santa Catarina enfrenta outro embate relacionado ao petróleo. Desde a década de 1990, o estado questiona no Supremo os parâmetros adotados pelo IBGE para a definição do mar territorial catarinense e do Paraná. Esta divisa entre os dois estados é fundamental na distribuição dos royalties do petróleo e do gás natural em campos perto da costa. A ação está à espera de julgamento há 28 anos.